que antes tem chamado da nossa reportagem em Brasília. Desde o começo da manhã, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão lá no plenário virtual. Já é sexta, né, gente? Então, nada de presencial. Estão discutindo o julgamento de um homem que foi flagrado quebrando um relógio histórico durante os ataques do 8 de janeiro. O Márcio Rocha está aqui para atualizar esse placar e relembrar esse caso para o nosso ouvinte. Tudo bem, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Ana Paula, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está acompanhando esse caso no plenário virtual do Supremo e a última vez que a gente deu uma olhadinha lá no plenário, lá no placar, continuava apenas o voto do ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, pedindo a condenação desse homem, desse suspeito, né? Então a gente lembra que o Supremo começou nessa madrugada o julgamento desse homem que quebrou esse relógio histórico durante os ataques das sedes dos três poderes aqui em Brasília, no dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, lembrando, é o relator desse caso, e ele votou para condenar a 17 anos de prisão Antônio Carlos Ferreira, que é réu por associação criminosa, armada, golpe de Estado e outros 2 crimes. Ele acabou destruindo, né, o chamado relógio de Balthazar Martinot, que era um presente da França e que foi dado, inclusive, à família real portuguesa em 1808, e quando a família real portuguesa veio para o Brasil, né, no século XIX, trouxe esse relógio com João VI, né, nessa época, no século XIX. E aí, lembrando que essa peça é feita de casco de tartaruga e com um bronze, um tipo de bronze, né, que não é fabricado há muitos anos. E para ser restaurado depois desse ataque, né, precisou ser levado para a Suíça. Desde o início do ano ele está lá esperando para ser restaurado. Lembrando que Antônio foi preso após fazer registros dentro do Palácio do Planalto, aqui, né, em Brasília, justamente o local onde ficava esse relógio. No depoimento, né, durante esse processo, ele confessou que quebrou um vidro para entrar aqui no Palácio do Planalto, quebrou outro para entrar aqui onde ficava esse relógio e, segundo ele, justificou, né, o ataque ao relógio de Dom João VI, afirmando que era uma reação às forças de segurança. E aí, nesse voto que o ministro Alexandre de Moraes protocolou, né, nesse processo do plenário virtual, ele afirmou que existe um conjunto de provas robusto contra Antônio. E o ministro também destacou que, no depoimento de testemunhas, gravações e o inquérito comprovam essa participação de Antônio nos ataques do dia 8 de janeiro. Já a defesa dele, lógico, pediu a absolvição. Então, esse caso continua sendo tramitado lá no plenário virtual. Existe a expectativa de novos votos serem anunciados. A gente acompanha o mesmo posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, ou se vota divergente, né? Isso deve acontecer nas próximas horas. E existe também a possibilidade de que o ministro peça destaque, ou seja, levar esse caso para o plenário físico. E aí zera tudo, começa tudo de novo no plenário físico, mas aí não tem uma data específica para isso acontecer. Então, por enquanto, o que a gente tem de momento é que no plenário virtual continua pelo menos 1-0 até a última vez que eu vi, né, antes de fazer essa entrada, continua 1-0 pela condenação do Antônio, com o voto apenas do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que, mais uma vez, esse julgamento é realizado no plenário virtual e vai até a próxima sexta-feira. Mas será que deve ser concluído só na semana que vem ou tem chance de acabar hoje ainda, hein, Márcio? Pelo ritmo que você está dizendo, não, né? Não, eu acho que deve acabar só na próxima sexta-feira. Os ministros, eles geralmente analisam, né, ficam mais tempo analisando os processos, enfim, e aí eles utilizam todo o prazo que eles têm para poder analisar com mais calma, principalmente casos como esse. Então, a gente fica na expectativa mesmo que isso deve finalizar só na semana que vem, mas, né, tudo é possível, né? A gente lembra sempre desse detalhe de principalmente algum ministro pedir para ir para o plenário físico, né, plenário presencial, perdão, e aí esse processo volta a estaca zero e todo mundo vai ter que apresentar a posição mais no plenário presencial. Vamos aguardar aí que a gente deve ter alguma posição, pelo menos hoje, assim, mais um ou 2 ministros devem votar, mas a conclusão mesmo deve ficar para a semana que vem. Tá bom. Obrigada, viu, Márcio? Qualquer novidade a gente está por aqui. Bom trabalho, bom fim de semana. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. E olha, daqui a pouco